Graça e paz de Jesus, bem-vindo, bem-vinda ao estudo bíblico deste dia 22 de julho de 2020. Não tá frio, mas eu já me acostumei na quarta-feira no estudo bíblico a estar com o meu chazinho. Então, por costume, aqui estou eu com ele. Queremos receber aqui com muita alegria, com muito amor, porque estudar a Bíblia é um ato de amor, né? É um ato de amor ao nosso Deus, que nos revelou a sua palavra. É um ato de amor à sua palavra. E é um ato de amor uns pelos outros, porque nós estamos repartindo algo que nos faz bem, algo que nos edifica, que nos responde a perguntas profundas do nosso coração, que nos orienta, que nos traz vida, porque é uma palavra viva, né? Então, estudar a palavra de Deus tem tudo a ver com amor, né? Porque também um Deus de amor revela uma palavra de amor e a gente desfruta disso. Então quem que está aqui com a gente, pode por favor dar um oi aí, que eu quero interagir. Então a Catarina, muito fiel nessa jornada, está aqui com a gente. A Charlene também, boa noite para você. A Neiva, boa noite, também está sempre com a gente. O Vantoir, começou uma linda caminhada e também está firme. Boa noite para você, Vantoir. Quem mais está por aqui? Esses primeiros instantes eu acho tão especiais, tão importantes essa interação aqui, nem que seja com um boa noite, mas você pode compartilhar aí como é que você está, se desejar, você pode compartilhar um pedido de oração, porque antes de nós olharmos especificamente para a Bíblia, nós vamos orar e nessa oração a gente pode colocar algum pedido que você tenha aí diante do nosso Deus. Marcos Alves também desejando boa noite. Você que está chegando agora aí é muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos refletir sobre um tema importante. Deus criou tudo bom. Então o que aconteceu? Porque não está tudo bom, né? Então a gente vai entender tudo isso, tá bom? Mas ainda aqueles instantes em que a gente vai dando a oportunidade para mais pessoas estarem conosco aqui, para desfrutarmos juntos dos ensinamentos maravilhosos da palavra do nosso Deus. Como é que está o áudio para vocês? Tá bom? Todos têm um bom visual, todos têm um bom áudio, para que a gente tenha o melhor aproveitamento. Se alguém quiser escrever aí como é que tá, eu agradeço. Eu tinha dito no início, né, que aqui não tá calor, não tá frio, pelo contrário, tá até um calorzinho, né? Mas eu já me adaptei a ter o chazinho na quarta-feira, então estudando a Bíblia com o chazinho com meus irmãos, né? Então por isso que eu tô com o chá aqui. Vamos responder aqui para Iraci. Oi, irmãos queridos, que o Senhor os proteja a cada dia. Amém, Iraci. O Anderson Camargo, boa noite, Anderson, para você também, sua família. Soraya, boa noite. O Vantoir aqui nos dando um feedback também, dizendo que está tudo certo. A Charlene também dando feedback, dizendo que o áudio está bom. Mais alguns segundos e a gente vai, então, juntos, olharmos para a Palavra de Deus. E alguém que está fazendo a moderação na página da Igreja Batista da Comunhão colocou boa noite aqui, eu acho que foi a Paulinha. Crisiane também desejando boa noite. São 18 horas e 5 minutos. Vamos orar? Pai amado, nós, teus filhos e filhas, nos direcionamos juntos agora para tua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor decidiu revelar coisas tão importantes para nós sobre o Senhor mesmo. Obrigado pelo teu Santo Espírito que inspirou pessoas que registraram a tua palavra, o mesmo Espírito Santo que está aqui com a gente, agindo em nós, nos permitindo compreender a tua palavra. Obrigado pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo acesso que temos a ti, pelo nosso Senhor. O nosso coração se enche de alegria, de gratidão, e pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo juntos. Em nome de Cristo, amém. Muito bem. Puxa, a Soraya colocou um pedido de oração aqui
que chegou depois de eu começar a oração. Mas vamos lá. Oração pelo cunhado Alexandre, que encontra-se na UTI, no Hospital Geral, com suspeita de Covid. Vamos fazer essa oração pela vida do Alexandre? Senhor, pedimos que Tu estejas com o Alexandre, que ele esteja sentindo Tua paz, Teu cuidado, Tua presença. E para nós é indiferente o diagnóstico, aquilo que ele tem. Para nós o que faz a diferença é a cura que vem do Senhor. Não há nada que Tu não possas curar, não há nenhum obstáculo se o Senhor decidir fazer o que quer. E nós pedimos que o Senhor declare a cura para o Alexandre. Em nome de Jesus. Amém. Oramos assim então também pela vida do Alexandre. Boa noite, Lovane. Boa noite, Misael. E boa noite, Ismael. Gente, nosso tema ele não é polêmico, mas de certa forma, ele não é polêmico para nós, mas de certa maneira o mundo faz uma polêmica com ele, não é? Deus criou tudo bom. O que aconteceu? Porque não está tudo bom, né? Então existe um debate, olha, se Deus realmente é bom, como que existe o mal nesse mundo? E se Deus é bom e existe o mal, então esse Deus que é bom, diante da existência do mal, não é tão poderoso assim. E aí cria-se esse dilema. Mas, muito provavelmente, todos nós aqui já em algum momento pensamos a respeito disso, né? Por que existe tanto mal no mundo? Por que já há coisas ruins comigo, com você? E como é que eu e você fomos capazes de fazer mal a outras pessoas ou a nós mesmos? No pano de fundo tudo isso, como Deus permite que esse mal aconteça e aconteça de formas tão destruidoras? Como que Deus permite sofrimento no mundo? Então, nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas, porque não é a filosofia que tem a resposta. Não é a gente como centro da existência que vamos encontrar em nós mesmos a resposta. Nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas para entendermos como que a gente chega nesse ponto em que já há muito tempo a gente sofre e faz sofrer num mundo que hoje tem muito mal, tem muita dor, tem muita tristeza, tem muito sofrimento. Então vamos começar com o começo, não é? Toda boa história, para ser compreendida, precisa nos permitir chegar lá no começo, onde é que tudo começa, né? É por isso que eu gosto muito dos filmes de Hollywood. Os filmes de Hollywood, em geral, mostram um problema começando a acontecer, mostra o problema afetando as pessoas, que a gente vai gostando delas no filme, e no final mostra como é que o problema acaba, né? Eu não gosto muito da mentalidade Netflix, né, que não mostra como é que o problema surge, só mostra o problema afetando as pessoas e não mostra como é que o problema se resolve. Normalmente é assim, eu até deixei de ver os filmes produzidos pela Netflix. Mas é que a minha geração X é mais assim, né? Mais preto no branco, mais início, meio e fim. Mas para entender como é que o mal está nos afetando tanto, eu acho que realmente importa saber o que veio antes disso. E o que vem depois dessa realidade de sofrimento, de dor, de lutas que enfrentamos tudo. Então vamos lá para o começo. Primeiro, Deus fez tudo muito bom. Esta é a primeira coisa que você precisa decidir confiar. Se você realmente acredita que Deus fez tudo bom e nos entregou esse tudo bom que Ele fez, eu acredito que você tem uma determinada base para conseguir compreender e suportar com fé o mal que nós enfrentamos hoje, porque você vai se sentir, como nós vamos ver, parte do problema, parte dos responsáveis pelo problema, porque em geral a gente coloca a culpa em Deus. Deus, tu não és bom? Deus, se tu és bom, tu não pode resolver isso? Como que tu permite, sendo bom e podendo fazer alguma coisa a respeito, que haja o mal? Então a gente coloca em Deus a culpa, né?
Só que quando a gente olha lá para o começo e vê que Deus fez tudo bom e nos entregou algo bom, nós vamos perceber que na linha do tempo continuada revelada nas Escrituras, em nenhum momento ele volta atrás e decide fazer com que as coisas fiquem ruins. Vamos olhar Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, versículo 31. Né? Depois de ter criado tudo, está escrito o seguinte: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito. O muito bom não é só porque as árvores tinham o tamanho que deveriam ter, porque os animais tinham a forma que deveriam ter, porque as patinhas dos animais funcionavam como deveriam funcionar, porque a gravidade está funcionando como deveria funcionar, porque os planetas estão em órbita como deveriam estar, trazendo ordem para o universo. Estas coisas são importantes e fazem parte daquilo que era bom. Mas não só isso. Era bom porque o ruim também não estava presente. O mal não estava presente. Tanto o mal com U quanto o mal com L não tinham espaço nesse momento, enquanto Deus termina a sua obra e nos apresenta tudo muito bom, tudo muito bem. Havia harmonia, havia leveza, havia na criação uma perfeição em cada mínimo detalhe. Nós vemos em Gênesis o relato de que o próprio Deus vinha a este lugar criado, né? Um lugar que não era hostil para a presença de Deus. E o ser humano criado podia desfrutar disso e podia ter o privilégio de fazer parte do andamento disso. No entanto, aconteceu alguma coisa depois desse momento, não é? Então nós vemos que Deus fez tudo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e no sétimo dia descansou. Da parte de Deus tudo pronto, tudo completo, tudo funcionando, tudo perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem o mal. É a partir dessa entrega que Deus faz ao ser humano, entrega do uso do planeta, entrega da administração do planeta em muitos aspectos, é depois desse momento que as coisas vão ficar ruins, de maneira que hoje nós vamos sofrer efeitos que vão inclusive perdurar até que novos céus e nova terra sejam criadas. É uma promessa que está lá em 2 Pedro 3,13, né? A Bíblia é um livro maravilhoso que começa contando a criação do céu e da terra, quando Deus entrega tudo muito bom. Mas existe um problema que a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje para entender como que existe mal e sofrimento no mundo, que inclusive nos afetam e que inclusive passam por nós, afetando outras pessoas. Mas a Bíblia não fecha assim, a Bíblia fecha com uma restauração, criação de novos céus e nova terra. Então, o que aconteceu? Bem, houve uma deformação. Deus entrega tudo muito bom, mas agora não está mais tudo bom. E não é porque Deus entregou com defeito de fabricação. É porque houveram atos de ataque, de deformação a esta criação, incluindo o ser humano, que Deus havia criado. E quem causa isso é o pecado. Bem, precisamos entender que pecado tem a ver com errar um alvo ou errar um caminho. A gente repete muitos conceitos aqui que a gente vem falando durante as semanas, porque tem algumas pessoas, por exemplo, como a Catarina, como a Neiva, como o Vantoir, que estão com a gente aqui todas as semanas, e alguns outros irmãos e irmãs, mas tem sempre gente chegando, né? Então a gente vai retomando alguns conceitos que são importantes. Como o conceito da palavra pecado, que tem a ver com errar um alvo, errar um caminho. Deus é o alvo, né?
Por exemplo, quando Deus criou o ser humano, ele tinha uma expectativa de se relacionar com este ser que ele criou. Tanto é que o mandamento mais importante que Deus deu para o ser humano foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, esse é o alvo. Deus é o alvo. Deus deve ser o alvo do ser humano, deve ser o alvo do amor do ser humano. Então, quando o ser humano ama outras coisas antes ou mais do que Deus, ele erra o alvo. O alvo é amar a Deus. Mas quando a gente ama as nossas paixões, o nosso prazer, o nosso entendimento, a nossa vontade, em primeiro lugar, então nós erramos o alvo. Nós nos colocamos no alvo, né? Ou colocamos outras pessoas, colocamos outras coisas no alvo. Então, quando a gente vai para esses alvos, a gente erra o alvo, que é Deus, que é entregar o nosso amor para Deus. Então, pecar nada mais e nada menos é do que errar o alvo. Ou seja, é não entregar o amor para Deus, é não ir na direção de Deus, que é a vida. E quando Deus criou o ser humano, ele estabeleceu algumas coisas importantes que fariam com que isso tudo que ele criou permanecesse bom. Não é? Lembra disso? E viu Deus que tudo ficou muito bom. E agora tem um jeito de acontecer que vai manter isso tudo muito bom. E tem um jeito que vai acabar com esse muito bom. Vai continuar existindo as coisas, mas elas não serão boas. Elas serão más, elas serão ruins. Em Gênesis 2, versículo 16 e 17, nós encontramos o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eu não quero nem enfatizar agora a questão do certamente morrerá, só quero dizer que isso de fato aconteceu. Adão e Eva comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal e morreram. Mas eles morreram e continuaram vivendo? Como é que pode, né? É porque nós, seres humanos, somos compostos por 3 partes, como nós vimos semana passada: corpo, alma e espírito. Naquele momento, Adão e Eva tinham vivos seus corpos, sua alma e seu espírito. A sua ligação com Deus era uma ligação espiritual e o espírito deles estava preenchido com o Espírito de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o seu espírito ficou esvaziado da presença de Deus, logo o espírito humano ficou mortificado. Então é essa morte espiritual que aconteceu. Mas isso é um parênteses, porque eu quero enfatizar agora é que Deus espera que o ser humano desfrute da melhor maneira possível do bom que ele criou. Tanto é que nós vimos que no início do versículo 16, o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. A primeira ordem que Deus dá ao ser humano é uma ordem de liberdade. Pode comer livremente. A gente acha que Deus está dizendo que aqui não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo pode comer livremente. Mas, dentro dessa liberdade que você tem uma escolha que você não deve fazer. Porque se você fizer essa escolha, você vai errar o alvo. Porque o alvo que você vai escolher se fizer essa escolha é o contrário da vida. Pensa, Deus é a vida. Errar o alvo da vida leva para fora da vida. O que tem fora da vida? A morte. Então, quando se fala que a consequência do pecado é a morte, nós não estamos pensando necessariamente num castigo de Deus. Nós estamos pensando numa matemática. 1 mais 1 é 2. Se o seu alvo é a vida e você erra o alvo, obviamente não é para a vida que você está indo. Deus quer ter um relacionamento com este ser que ele criou. Como é que a gente sabe que Deus quer um relacionamento? Porque o maior mandamento é: me ame. Não é? O maior mandamento não é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento? Se esse é o maior mandamento, que é me ame, diz o Senhor, significa que ele quer ter um relacionamento. Se Deus impõe amor, não é um relacionamento e não é amor.
amor precisa ter espontaneidade, precisa ter liberdade. Então vamos pensar o seguinte, para que alguém ame, precisa ter a opção de não amar, senão não é amor. Num relacionamento, você tem que ter liberdade. Se você, por exemplo, vê que alguém aprisiona uma outra pessoa e diz, agora tu vai ser meu marido, tu não pode mais sair daqui, tu vai ficar comigo para sempre aqui, né? Só que tu tá nessas correntes aí. Dá para dizer que existe um relacionamento conjugal ali? Que existe um casamento? Não, não existe. Existe um cativeiro, existe um abuso, existem crimes ali sendo cometidos, mas não um relacionamento. Como um relacionamento implica ser, não é? Então, para que se possa considerar que ele é marido dela, ela é esposa dele, esses dois devem dizer sim um para o outro e não para os outros, por livre e espontânea vontade, não é? Quando eles perdem a vontade, nós não podemos falar num relacionamento de amor. Então, Deus quer ter um relacionamento de amor. Lembra que o maior mandamento é me ame, diz o Senhor, né? Já fazendo uma paráfrase aqui. Para que esse relacionamento seja possível, então Deus precisa dar para o tipo de criação que ele decidiu criar, liberdade. Então, quando Deus diz coma livremente de toda a árvore do jardim, ele tem que colocar uma opção lá que seja uma opção não ele. Né? Se ele é vida e ele quer ter um relacionamento, ele precisa dar uma opção de morte para o ser humano. Porque se ele não der essa opção de morte para o ser humano não está escolhendo voluntariamente Deus, que é vida. Então, por isso, Deus coloca no meio de milhares de árvores, não no meio, né? Porque no meio ficava a árvore da vida, mas em meio a milhares de árvores, uma determinada árvore que seria uma árvore que eu vejo como um botão, tá? Era uma árvore, eu só estou fazendo aqui uma ilustração, né? Como um botão, que quando o ser humano vai lá e aperta esse botão, ele está dizendo, não quero Deus. E eu quero poder viver por mim mesmo. Como é que a gente fica sabendo disso, né? Porque o diabo que tentou Eva e consequentemente Adão, ele diz para eles, né, diz primeiramente para Eva que quando eles comerem, eles serão como Deus, né? Eles vão enxergar como Deus a coisa, né? Então, as coisas, então isso atrai eles, né? Imagina, eu tô aqui nesse mundão de Deus, literalmente, eu tô aqui nesse mundão, né? E aí tem esse Deus aqui que me criou e tal, e eu tô vendo que eu preciso fazer o que ele diz, eu preciso seguir o que ele tá me dizendo, mas eu também posso não precisar dele, né? Eu posso viver por mim mesmo, né? Eu posso ver as coisas como ele vê. Eu não preciso depender dele, eu posso depender de mim. E aí então, quando o ser humano faz essa opção, então Deus, respeitando essa opção, se retira, né? Deus retira a vida espiritual do ser humano. Porque lembra, Deus disse, quando você comer, certamente você morrerá. É um Deus totalmente de amor, dando total liberdade para o ser humano fazer a sua escolha, e o ser humano faz a sua escolha. Se você quer saber mais sobre isso, você volta algumas semanas, porque a gente trabalhou durante vários estudos bíblicos esse tema aí do pecado. Aqui nós estamos tentando entender como é que a gente sai de e viu Deus que ficou tudo muito bom, para esta realidade de sofrimento, dor, lutas e problemas que a gente tem no mundo. Quando o ser humano, então, fez aquela opção, ele não foi afetado apenas como indivíduo Adão, indivíduo Eva. O mal entrou no mundo naquele momento. Nós pensamos em relação a bem ou mal, né? E nós pensamos assim, olha, nós tínhamos lá uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que o ser humano não precisava comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque não tinha nenhum mal para ser conhecido. Para que eu vou precisar conhecer o bem e o mal se só existe bem? Do jeito que Deus criou as coisas e até entregar para o ser humano, só tinha bom, só tinha bem. Tinha zero mal. Então eu não preciso conhecer o mal, porque o mal não é existente aqui nesse planeta. Quando o ser humano vai então comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai conhecer o mal. Mas não é que ele vai conhecer o mal que estava lá e ele não conseguia ver.
ele vai conhecer o mal, porque o mal vai entrar. Aquela escolha dele é uma escolha que abre uma porta para o pecado que entra no universo criado. E quando esse pecado entra e atinge o planeta, ele vai deformar a própria natureza, ele vai afetar o planeta, ele vai afetar o ser humano em todas as suas áreas. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso aqui é muito importante para a gente entender. Está dizendo que o pecado entrou no mundo por um único homem. Quando o ser humano aperta aquele botão, come daquela fruta, então há uma porta que se abre e o pecado entra no mundo. E com o pecado, a morte. E nós sabemos a primeira morte espiritual, mas também a morte desse mundo físico, porque conforme as profecias bíblicas, esta criação vai passar, os próprios elementos serão desfeitos por um calor inigualável, e aí então esta criação dará lugar a novo céu e nova terra. Em semanas para frente a gente vai falar sobre isso, temas que ficam dentro de um campo da teologia chamado escatologia, né? Estudo das últimas coisas. Mas a questão é que a morte veio entrando no mundo e ela não parou em Adão e Eva. Aqui Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Para a gente entender isso, não existe melhor cenário do que o coronavírus. Disse que, e eu acho muito provável, que a origem do coronavírus é lá na China, numa determinada cidade. Embora existam outras possibilidades que também são igualmente viáveis. Mas o que se mais hoje se aceita no mundo é que lá numa determinada cidade da China teve origem a primeira transmissão do coronavírus para o ser humano. Então, eu não fui à China, nunca fui à China. Gostaria de ir. Agora, com esse novo cenário no mundo, né, eu fico pensando se vale a pena ficar viajando por aí, né? Mas eu nunca fui à China. No entanto, pode ser que, e eu espero que não, mas que eu venha a ser contaminado com o coronavírus. Como se eu nunca fui na China, que lá nós temos identificada uma provável origem do coronavírus. Porque algumas pessoas tiveram contatos com outras pessoas que tiveram contato com pessoas que tiveram contato com pessoas que eram daquela cidade da China, né? E aí então o coronavírus foi se transmitindo de uma pessoa a outra. Quantas pessoas aqui em Caxias do Sul, infelizmente, perderam suas vidas por causa das complicações geradas pelo Covid-19? E estas pessoas não estiveram na China. Bom, o pecado é assim, eu e você não estávamos lá no jardim do Éden, mas o pecado é de todos o vírus mais mortal. E uma vez que este vírus chegou no mundo, não há sequer um ser humano que consiga ficar livre dele. Tem uma série que eu gosto de assistir e não significa que eu esteja recomendando, que é The Walking Dead. E, se eu não me engano, logo na primeira temporada, a gente descobre lá por um cientista que está dentro de um centro de estudos lá, enfim, que ele faz testes e ele percebe que todo mundo está contaminado lá com aquele vírus que vai fazer que quando a pessoa morra ela vira um zumbi, tá? Todo ser humano foi infectado pelo pecado. Quer você seja ateu, cristão, budista, hinduísta, muçulmano, não importa em que período da história você viveu ou está vivendo, não importa de onde você é, esse vírus mortal chamado pecado está em mim e em você.
A grande alegria é que existe um remédio trazido por um médico. E esse médico, Jesus, trouxe-nos a sua vida como cura e a deu a mim e a você. Quando nós recebemos a vida de Cristo, esse remédio atua em nós. Ele não remove o fato de eu continuar sendo um pecador. Eu continuo com a doença chamada pecado. No entanto, essa doença não pode mais me matar. E quando eu sair deste mundo, quando eu me apresentar diante do Senhor, e quando eu receber do Senhor um novo corpo, um corpo glorificado, esse novo corpo não terá resquício nenhum do pecado, certo? Então, enquanto eu e você estivermos nesse mundo, mesmo que nós tenhamos a vida de Cristo, nós temos a doença chamada pecado, mas o remédio, que é a vida de Cristo, não permite que esse pecado nos mate, que essa doença nos mate mais. É importante entendermos que esse pecado que existe dentro do ser humano, que ainda afeta a natureza, que geme dores de parto, como está escrito na própria palavra de Deus, este pecado é que causa toda a manifestação de mal no mundo. Não é Deus. Lembra do que a gente já viu aqui? Deus nos entregou um mundo perfeitamente bom e nos entregou a administração de boa parte desse planeta, sem nenhuma pendência, sem nada a resolver, sem nada escrito no relatório que pedisse que a gente tivesse que consertar. Não, a gente só precisava desfrutar. Mas por causa da liberdade que existe necessariamente num relacionamento de amor, Deus então nos deu a opção de não Ele e nós escolhemos a opção de não Ele. Se você chegou agora na nossa live, depois quando você assistir ela gravada, você vai poder entender melhor isso que eu estou dizendo. Agora, o que nós vamos ver é quais são os efeitos do pecado. Veja, efeitos do pecado, não efeitos de Deus, efeitos do pecado. Por que Deus não tira os efeitos do pecado? Porque se Deus tirasse os efeitos do pecado, Ele tiraria os efeitos da liberdade que Ele deu. Lembra? Comam livremente de toda e qualquer árvore do jardim, mas dentro dessa liberdade não escolham uma possibilidade que é tal árvore. Porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. E com essa morte espiritual, nós fomos tomados pelo mal e capazes de fazer toda espécie de mal. Se hoje Deus impedir seres humanos de cometerem mal, se Deus impedir o planeta de ser atingido pelo mal, significa que Deus mentiu em relação ao comam livremente. Entende? Então Deus não mente, jamais. Então Deus não é incoerente consigo mesmo. Todo o mal que existe no mundo existe pelo uso da minha e da sua liberdade. E se Deus tirar a liberdade do ser humano de fazer o mal, Ele está sendo incoerente com o desejo que Ele manifestou de ser amado num relacionamento que só é possível quando há liberdade, e por haver liberdade necessária precisa ter opção, e a opção então era a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que todas as outras eram opções de vida, opções de manter o bem, de manter o bom. Ok? Então, Deus não vai impedir o pecado de se manifestar como pecado. Ele é bom demais para impedir que isso aconteça. Sabe por quê? Porque se Deus impede as pessoas de verem as consequências do mal, elas acham que podem viver sem Ele. Elas acham que pode, por si mesmas, continuarem vivendo a sua vida sem se dar conta do problema que o próprio ser humano criou. Então Deus é bom demais para impedir que o pecado se manifeste como pecado. O que Ele faz é, mesmo diante de tanto pecado, fazer crescer muito mais a graça para que a gente olhe a graça do Senhor que nos oferece resgate, salvação, esperança. Não é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas vamos ver então os efeitos do pecado que passaram a vigorar nesta criação que Deus entregou tão perfeita, tão boa, tudo tão bem. Primeiro, efeito do pecado, afastamento de Deus. Olha só o que está registrado em Gênesis 3, versículo 8.
Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse aqui foi o primeiro esconde-esconde que já aconteceu, mas é que nem brincar com criança, né? Onde é que tu tá, fulano? Tu sabe que a criança tá ali embaixo da mesa, né? Mas a criança acha que está se escondendo. É ridículo Adão e Eva se esconderem da presença de Deus, né? O salmista, milhares de anos depois, entendeu isso e disse: para onde poderia eu fugir do teu espírito, né? Mas Adão e Eva, impactados aqui pelos efeitos do pecado, tentam se esconder de Deus, tomados pelo sentimento de culpa, de medo, agora de inadequação diante de Deus. Homem e mulher passam a evitar a presença de Deus. A humanidade, ela sempre procura virar as costas de Deus, sempre procura fazer as coisas sozinho, sempre procura ignorar o amor de Deus. Isso começa lá, quando o pecado entra no mundo e ele continua empurrando o ser humano na direção contrária à direção de Deus. Então, o afastamento de Deus é o primeiro efeito da entrada do pecado no mundo. Segundo, distorção da sexualidade. Gênesis 3:7 diz: então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Será que eles não viam que estavam nus? Obviamente, eles viam. Mas a maneira como eles viam era uma maneira totalmente diferente de como eles veem agora. Porque o que antes não era um problema, o que antes era puro, o que antes era natural, passou a ser fruto de vergonha, de constrangimento, a ponto de eles não conseguirem mais ficarem assim nus na presença um dos outros. Então eles vão fazer roupas, né, com folhas de figueira e vão amarrar estas folhas, né, fazendo cintas para si. Que ridículo! E aí Deus então, já no ato profético, vai depois lhes cobrir com pele de um animal, já representando assim o sacrifício de Cristo, né, o cordeiro que morreria para cobrir a nossa vida, como aquela pele vai cobrir a vida, o corpo de Adão e Eva ali. Mas não nesse primeiro momento aqui, porque nesse primeiro momento eles estão tapados com folhas de figueira, né? E é aqui que a sexualidade fica deturpada. A sexualidade é um tabu. E ela é um tabu porque ela é vista como se Deus não se agradasse da sexualidade. Como se Deus desse a relação sexual como uma exceção para o ser humano. E ela não foi dada como uma exceção. Ela foi dada como parte de um mandamento de vida, de liberdade, de multiplicação da sua imagem e semelhança, né? Quando ele diz multipliquem-se, ele está falando de algo que acontece através da relação sexual. Isso não era um problema. O problema é que quando o mal entra, quando o pecado entra no mundo, e nós já vimos que ele entra naquele momento, ele distorce o olhar humano sobre a sexualidade, ele distorce a mente humana sobre a sexualidade. E então nós vemos aqui esse problema de relacionamento. O terceiro é a transferência da responsabilidade. Sabe esse negócio de alguém que está sempre botando a culpa no outro? Não, não fui eu. Não, tá contigo. Te entreguei. Não fui eu. Isso começa na humanidade devido ao pecado. O pecado gera isso de transferirmos a responsabilidade, né? Quando Deus chama Adão para ouvir de Adão, não que Deus não saiba, Deus quer ouvir de Adão. Ele quer que Adão possa de fato reconhecer o que fez. Então começa a haver uma transferência de responsabilidade. Olha só, versículo 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi.
Ninguém aqui assume a responsabilidade, né? Ninguém aqui que tem a liberdade de falar com Deus agora assume a responsabilidade, né? Então, o homem, ele ainda coloca a culpa em dois. Ele coloca a culpa na mulher e em Deus. Ele diz o seguinte: a mulher que tu me deste, ou seja, esse problema é de vocês. Eu tô fora, a mulher que tu me deste. Pois é, mas é o seguinte, a serpente. E assim a gente vê nas famílias. A gente tem dificuldade nos mínimos detalhes de assumir a responsabilidade, porque essa área também foi afetada em nossas vidas. Às vezes coisas que podem parecer simples, né? Como por exemplo, quando um filho vem falar com o pai: pai, eu posso tal coisa? Fala com a tua mãe. Ou mãe, eu posso tal coisa? Fala com o teu pai. Porque parece que a gente tem medo da responsabilidade, né? Das implicações daquilo que a gente vai dizer. Isso é só uma coisa simples, mas isso tem a ver com todas as relações humanas, profissionais, na própria igreja, na família. E esse é um efeito, mais um dos efeitos do pecado. O outro efeito é que ele afetou de uma forma terrível o nosso coração, trazendo-nos um coração corrompido. Marcos 7, 21 a 23 diz: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. O que significa? Que a imoralidade sexual não entrou no mundo aqui fora, não é? Que os homicídios não são um problema aqui fora. Que o engano, a inveja não é um problema que está ao nosso redor, né? A gente fica tentando se afastar de pessoas invejosas, a gente que é cidadão de bem, procura se afastar dos cidadãos de maus. Acontece que o pecado entrou dentro do coração humano. E dentro do coração humano, ele afetou a forma como o ser humano se enxerga, como ele enxerga as outras pessoas e, sobretudo, como ele enxerga Deus. Então, a intenção humana passou a se implicar para o pecado, inclinar para o pecado, em total rebeldia contra Deus e contra as outras pessoas, incluindo a si mesmos. Então veja que terríveis consequências, e eu ainda falo sobre uma última, que é uma redução da capacidade de fazer o bem. O próprio apóstolo Paulo reconheceu lá em Romanos 7, 21, assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside dentro de mim. Percebe que terrível? O mal reside dentro de mim. O próprio apóstolo Paulo está dizendo: eu queria fazer as coisas de um jeito bom, eu queria fazer o bem, mas eu tenho uma guerra aqui dentro de mim, eu tenho um limitador aqui dentro de mim me impedindo de fazer o mal que eu gostaria de fazer, que eu acredito que deveria fazer. E aí ele acaba fazendo o mal. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, eu acabo fazendo o mal, porque ele diz: o bem eu não consigo, o mal que eu quero evitar, esse eu acabo fazendo. Então, um apóstolo de Jesus Cristo faz o mal. E quando ele faz o mal, ele faz pessoas sofrerem. Ele torna o mundo um lugar pior. Mas eu não quero nem... Eu também quero fazer o bem, e a minha capacidade de fazer o bem foi reduzida, e a minha capacidade de fazer o mal agora existe. Antes não existia. Agora ele existe, por causa do pecado. E eu estou falando de mim, um discípulo de Jesus. Agora vamos pensar de pessoas que não são discípulos de Jesus, que não têm o Espírito Santo dentro de si, que não têm a cura dentro de si, que é a vida de Cristo. Então, essas pessoas estão com o mal ainda totalmente com liberdade para agir sem o Espírito Santo, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e sem nenhuma disposição espiritual, portanto verdadeira e profunda, para fazer o bem. E com um coração dominado pelo pecado, todas estas coisas que nós vimos antes: imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo, que vem
de dentro do coração, onde existe esta guerra. Nós vimos semana passada a batalha que existe entre espírito e carne que militam pelo controle da alma. E esta redução da capacidade de fazer o bem, então, afeta a todo mundo, incluindo os cristãos. Quando alguém diz, eu sou um cidadão de bem, eu acho que essa pessoa deveria tocar a mão na consciência espiritual dela e pensar o seguinte, como é que eu posso ser um cidadão de bem? Se eu não consigo fazer o mal que eu quero fazer e eu não consigo evitar o mal que eu devo evitar, a menos que eu ache que eu sou melhor do que o apóstolo Paulo, ou melhor do que outras pessoas. Não existe cidadão de bem, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. E a culpa disso é da liberdade que foi dada para que o pecado entrasse no mundo. E que, como o coronavírus se espalha e atinge mesmo quem não esteve na China, assim o pecado atinge todas as pessoas. Veja bem o que nós estamos dizendo aqui, já finalizando a nossa live de hoje. Deus criou tudo muito bom, sem nenhum problema, sem nenhum defeito, sem nenhum mal para ser conhecido. Quando ele então dá a liberdade para o ser humano, porque ele quer ter um relacionamento de amor com o ser humano, e para um relacionamento de amor é preciso haver liberdade, e para haver liberdade é preciso haver opção, então Deus dá a opção de não vida, né, de ir em direção a outro alvo, porque pecado é errar o alvo. Então o ser humano, fazendo essa escolha de não Deus, não vida, de tentar viver de forma independente, vai lá e escolhe o pecado. E quando o pecado é escolhido, né, quando esse erro de alvo, quando esse erro de caminho é escolhido, o mal entra com tudo. E quando o mal entra com tudo, ele afeta o ser humano em todas as áreas de sua vida e ele afeta a criação como um todo. E é por isso que nós temos os desastres acontecendo no planeta. É por isso que nós vemos o planeta, entre aspas, se voltando contra seus habitantes, né? Não que haja uma consciência orgânica planetária, como alguns dizem, mas no efeito prático, né? Pessoas sendo mortas por causa das ações que existem no planeta. Terremotos, maremotos, né? Tsunamis, tanta coisa que não havia no mundo bom e perfeito que Deus havia criado. Então não é Deus que está mandando aquele terremoto para causar o sofrimento, é o pecado, é o mal que está havendo no mundo, que está afetando a criação, que está fazendo com que a criação se volte contra a própria criação. E não é Deus que está tirando a vida de pessoas através de assaltos, através de homicídios, de brigas, de guerras. É o ser humano que, por causa do pecado, afetado pelo pecado, incapaz de fazer todo o bem que deveria, incapaz de evitar todo o mal que deveria, acaba fazendo com que outros seres humanos e ele mesmo venha a sofrer. Jamais devemos colocar as culpas em Deus por qualquer mal que exista no mundo. Pelo contrário, só há mal no mundo porque existe um Deus bom e fiel que mantém a sua palavra e mantém a liberdade que deu. Mas este não é o ponto final, né? Isso não é um filme produzido pela Netflix que normalmente não tem final, né? Em Romanos capítulo 5, versículo 17, está escrito: se a morte reinou pela ofensa de um, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, o pecado entrou no mundo por um, Adão. Se espalhou como coronavírus, muito mais do que coronavírus, né? Porque 100% da humanidade foi afetada por este vírus mortal chamado pecado. Então, por um homem entrou o pecado, mas por um homem, né, feito ser humano, né, por Deus feito ser humano em Cristo Jesus, nós temos a cura. E este é o final da história. Por que existe o mal no mundo? Por causa da nossa liberdade. Uma liberdade dirigida, guiada da pior maneira possível por nós mesmos. Deus tem o poder de resolver todo o mal do mundo? Ele tem, mas se ele fizer isso, ele tirou a liberdade. E se ele tira a liberdade, ele tira o próprio mandamento que estabeleceu de ser amado, porque sem liberdade não há amor. E o nosso Deus é um Deus de amor. Portanto, um Deus de liberdade. Então, enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, nós sofreremos aflições. Mas Jesus disse, tenham bom ânimo, eu venci
o mundo. E esta vitória de Jesus é estendida para mim e para você, não para que esse mundo seja consertado, por isso cuidado com onde e como você investe suas energias. Nós estamos nesse mundo numa missão de resgate para levarmos pessoas para outro mundo, não para outro planeta, mas para uma nova criação que nos aguarda. Novos céus e nova terra, aos quais terão acesso todos aqueles que receberam a cura em nome de Jesus, podendo novamente ser livres para que seu espírito não mais continue mortificado como resultado daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Mas o nosso espírito seja vivificado. Então, sempre fomos corpo, alma e espírito, mas no Éden o nosso espírito foi esvaziado da presença de Deus. Em Cristo Jesus, o nosso espírito é preenchido pela presença de Deus e somos novamente espiritualmente vivos. E o que fazemos aqui é levar esta vida para outras pessoas e esperança para as pessoas enquanto sofrem nos males que existem nesse mundo. Somos aqueles que levam a esperança, somos aqueles que levamos a vida, somos aqueles que levamos Jesus Cristo. Então, tenha um bom resto de semana, né? E que a ação restauradora de Jesus em você e através de você seja muito visível, seja até surpreendente em cada detalhe de sua vida, tá bom? Eu termino meu chazinho aqui, esperando esse finalzinho de live para sincronizar, né, as internets diferentes de cada um e todo mundo, e ninguém ficar perdendo esta parte final aí, tá bom? Deus abençoe sua vida. Bênçãos. Enquanto isso, agradeço a presença do Darcy Caetano, do Gesiel Dias, que se manifestaram aqui, escreveram, Jonas e Ana, Clarice, Mari, a Sônia, que pediu oração pela Viviane, que o Senhor cure a Viviane, a Ivone, o Ismael, daí todos os outros eu já havia interagido. Deus abençoe.